E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Dessa vez lá no canal do Baruço, que é a parte 3 da Rota da Preguiça, né? O Renif. Inclusive, o vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais, meu canal na Roxinha, beleza? Então segue nós lá. E caso você queira patrocinar um react, a tabela de preço e o link lá fica na descrição. Também pode mandar pelo valor de mais, também pode colar lá na Roxinha, usar os pontos do canal, ok? Vamos sem mais delonga. Vamos. Aqui é maiorzinho que os outros, hein? 19 minutos ali. Chegou em 15 o maior que eu vi até agora. Nesse vídeo eu vou trazer o capítulo 4 e o 5 do Renif. Se você ainda não viu os outros três, eu recomendo vocês verem porque é a continuação direta desse daqui. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à parte 3 do Renif, ou mais conhecido como a Rota da Preguiça. Capítulo 4, 6 meses. Logo depois de um tempo, todos os pertences da casa detonada foram levados para uma casa do lado, novinha em folha. O antigo quarto ficou pra tia, que tinha que arrumar tudo. A tia reclama que eles ficaram com um quarto de diferença entre eles, mas isso era óbvio, né? Imagina o barulho que a tia ia ouvir se fosse mais É, perto. né, Mas de qualquer rapaz? forma, a tia virou oficialmente vizinha deles. Já no dia seguinte, ela acorda falando: preciso ganhar dinheiro. O Olibel reclama, dizendo: é sério que é isso que você fala logo depois de acordar? O Subaru, a Tá Ren, o certo. Olibel e a tia se sentam na mesa pra comer. A tia reclama que precisa logo ganhar dinheiro porque ela precisa logo arrumar o quarto detonado dela. E o Olibel reclama que ele não vai emprestar nenhum dinheiro pra ela tinha que conseguir sozinha. E a Ren entende o assunto. Ela aponta pra tia e fala: você está procurando um emprego. E naquela cena a Ah, que tia fica fofinha. meio chateada porque ela era a única sem trabalho, então o Subaru, a Rin e o Olibel estavam ganhando dinheiro e ela não, e ela se sentia inferiorizada por isso. A Rin fala pra ela ir na agência de empregos porque é lá onde geralmente as pessoas conseguem um trabalho. E o Subaru, vendo isso, ele fica curioso pra saber qual que é o tipo de especialidade que a tia tem. Ela fala: eu sei matar, mas eu não tô com vontade de matar ninguém agora. E o Subaru fica puto porque como que alguém que é especializado em matar fica tão desmotivado assim? E o Olibel, ouvindo isso, ele fala que esse tipo de trabalho não tem numa agência normal de empregos. Esse tipo de trabalho seria ou no lado negro da cidade ou numa agência clandestina. E o Subaru fica até meio em choque, já pensou se o Klein aceitasse fazer trabalho de assassino de aluguel? Mas o Olibel fala que na agência do Klein ele não lida com isso, é só trabalhos autorizados lá. E enquanto a Rin e o Subaru Trabalho conversavam da sobre lei, isso, né? eles ficam muito motivados para ir trabalhar. E isso deixou a tia bem nervosa. E pensando um pouco, o Olibel tem uma ideia. Ele fala sobre ela caçar recompensas. E isso deixou a tia muito interessada, e o Subaru também achou uma ideia incrível. O Olibel fala que esse trabalho é basicamente caçar criminosos. E a tia fala: basicamente caçar, minha especialidade. E com isso a tia fica muito motivada, ela É pega e pronto, unir o arrasta o útil ao Olibel agradável. pra agência de empregos, pra ela logo ir fazer o cadastro dela. Aí depois que o Olibel e a tia saem, o Subaru e a Ren começam a conversar também. Ele pergunta se o tempo de gravidez de um Oni é o mesmo que de um humano, mas a Ren também não sabia responder. E como a Ren ia voltar a trabalhar, ela tinha que tomar mais cuidado agora. E o Subaru também. Eles se despedem e cada um vai pra um lado. A noite chega e o Olibel chega em casa com a tia. A tia chega toda orgulhosa, afinal ela tinha chegado com as bolsas cheias de recompensa. E ela é uma Caralho. caçadora muito boa. A tia até começa a ficar se achando, põe o pé em cima da mesa e a Ren fica meio brava com ela. Ela fala que tem que ter modos ali. E essa cena é legal porque eles se sentam juntos e começam a jantar. O Olibel fala que a tia foi na agência do Klein e pegou um pôster aleatório de um ladrão que estava sendo procurado. E aí ela deitou ele na porrada e amarrou ele. E aí mais pra frente eles descobriram que aquele ladrão era um terrorista que ia explodir a cidade com pedras mágicas. E todo mundo Caralho. ali na mesa ficou orgulhoso dela enquanto a Ren tava ensinando ela a comer com palitinho. Mas a tia era horrível nisso. E pra ajudar, a Ren dá uma colher de pau pra tia usar e ela adora porque é muito mais fácil. Depois de jantar, o Olibel convida eles pra beber com ele, mas o Subaru fala que não gosta de beber. A Ren fala que tem intolerância muito baixa porque é um Oni. E além de estar grávida, né? E a tia não nem responde, a tia tava comendo lá e nem percebeu. E o Olibel fica meio triste porque ninguém ia encher a cara com ele. E a tia só ouviu o final da conversa. Ué. Fala que ela tava toda imunda e tinha que tomar um banho antes de deitar, assim como todo mundo faz. E ela pergunta se seria tomar banho num rio ou algo assim, mas a Ren fala que vai ser nas fontes termais. E aí pra quem fala que reserva não tem episódio de praia ou de fonte termal, tá aí ó. E a tia não tava nem um pouco afim de ir, mas como a Ren, o Olibel e o Subaru falavam que ia, então ela aceitou ir também. Lá nas fontes termais, a área era separada entre lado masculino e feminino. Padrão de Obviamente, anime, né? né? De um lado tava o Obviamente. Subaru e o Olibel trocando aquela ideia básica. E essa cena é legal porque o Subaru passa um pouco da ideia pra gente de como é uma fonte termal em Kararagi. Ele fala que a arquitetura das termas de lá era similar com a do Japão, mas a água era esquentada por um sistema de pedra mágica no fundo, então ela fazia a água circular e a pedra no fundo e deixava a água quente e essas coisas. Enquanto eles conversavam, o Subaru, o Olibel e os outros homens que estavam lá, eles escutam a tia gritando do outro lado igual uma criança num parque de diversão. Nossa, isso não é legal, eu nunca vi nada igual.
Os dois É que lados eram fofinha. separados por uma parede enorme, e mesmo assim o Subaru e o Olibel olham pra cima e avistam uma pessoa. Olha lá eles, não é ótimo esse banho? Mesmo ela estando apoiada, escondendo a parte de baixo do peito, todos os homens lá ficaram malucos. Ela era muito atraente. A tia vê os homens correndo e fala que é bom ver macho fugindo. Tia feminista, velho. E a tia ia ameaçar pular o muro, mas é ouvido um som agudo de correntes. A Ren puxa a tia de volta num piscar de olhos e pede desculpa pra todo mundo que tava lá. Saindo da água, o Subaru fala com a Ren. Ele diz que era uma casa de banho, não era pra ter levado armas pra lá. E a Ren fala que era pra autoproteção. A Ren sempre é prevenida, né? E tava todo mundo de boa na sala de espera depois das termas e só a tia tava cansada. Era a primeira vez dela. E nessa cena a tia tava deitada no colo da Ren como o Subaru fazia, e isso deixou o Subaru com muitos ciúmes. Era o troninho sagrado dele ali sendo culpado por outra pessoa. O Subaru pega o leque que a Ren tava usando pra abanar a tia e abana muito mais forte pra ver se ela se toca. Mas é lógico, né? Ela tava adorando e nem sequer se mexeu. Enquanto o Subaru tava abanando ela, Pode ser uma ele olha pro impressão pulso da minha, tia. mas a tia é tipo a criança aí deles, né? Ela virou meio a criança, a filha da aranha ali, honorária, digamos assim. Ele vê uma pulseira e pergunta o que era aquilo. A tia não sabia exatamente o que era, mas foi o Olibel que deu pra ela. A Rin ficou impressionada com o Olibel dando presente, mas já o Subaru já tava pensando que o Olibel tava vigiando ela à distância de algum jeito. E antes de ir embora, o Subaru fala que eles têm que fazer um ritual especial. A tia tá estranha e pergunta que Ué. ritual era esse. A Rin fala que é um ritual especial que todo mundo tem que fazer depois que sai da casa dos banhos. E se não fizer, perde o sentido de ir pra lá. E o Tomar Olibel chega leite? por último, Sei lá. todo molhado. Até a tia pergunta se ele era aquele tal vira-lata e ele só responde: sou eu mesmo. Agora pega isso aqui e bebe antes que fique quente. O Subaru fala que é um ritual universal, tomar leite depois que sai do banho. E eu dei uma pesquisada e parece que realmente é uma cultura japonesa mesmo. Falam que é refrescante. Todos eles bebem e a tia adorou. Ela ficou com um bom bigode, e isso foi a prova que o ritual foi um sucesso. No caminho de volta, a tia fala que a casa de banhos não era tão ruim quanto ela pensava. Ela adorou, na verdade. E ela começa a cantar a mesma música que o Subaru tinha ouvido antes. O Olibel pergunta que música era aquela e a tia não sabia responder. Ela só inventa um nome na hora e fala que é a Canção da Morte. O Subaru fica puto porque é um nome Caralho. muito ruim e a Ren também apoia ele porque ela queria um nome melhor que aquele. E mesmo sendo dura com a tia, a Ren também tenta cantar a mesma música com ela. Então elas começam a cantar juntas na rua. A Ren tava feliz naquele ambiente. Ela esfrega a mão na barriga enquanto ela anda de mãos dadas com o Subaru. E as horas se tornam dias, os dias se tornam semanas e as semanas se tornam meses. O tempo passava sem parar, como a água de um rio. Os vizinhos barulhentos já tinham virado praticamente uma família. No almoço, a tia fala que a Fofinho. agência do Klein precisava dela pra pegar bandidos. Isso deixou a Ren muito orgulhosa. E a tia decidiu fazer esse trabalho de caçar criminoso porque a taxa de prisão dela era impressionante. A cidade de Banan estava bem mais segura com ela. A cena pula pro Subaru no palácio de Magoji, e o dono era o Sr. Riften. O Subaru conseguiu um trabalho estável agora e ele tinha reconhecimento do seu chefe. Ele agora dá aula de costura e bordados para várias mulheres no palácio. E como Kararagi era famoso pela cultura japonesa, ele ia se dar muito bem com isso. E ele troca uma né? ideia com Riften antes de ir embora. Desde que a Ren tava grávida, o Subaru sempre ia buscar ela na escola. Afinal, podia dar algum problema, né? Já que ela tava grávida e podia dar alguma confusão, ele sempre queria estar perto para ajudar. E o curioso era que, além do Subaru ir na escola buscar ela, a tia também ia, então os dois iam trocando farpas no caminho. Tem até um diálogo engraçado dela chamando o Subaru de Su, e ele fala que só o Olibel pode falar assim com ele. E ele fala que se ela continuar chamando ele assim, ele vai falar pra Ren reduzir a comida dela. E desde que a tia conseguiu dinheiro suficiente pra arrumar o quarto dela, ela deixou todas as recompensas dela ser cuidadas pela Ren. Eles chegam em casa, jantam juntos mais uma vez e eles se divertem muito. Mais um dia se passa e eles buscam a Ren mais uma vez na escola. E a tia diz que se impressiona como um bebê demora pra nascer. O Subaru olha pra barriga e fala que 6 meses se passaram muito rápido e que já tá na metade do caminho. A tia pergunta pra Ren se ela consegue se movimentar bem com aquela É que barriga não, né? enorme, Já e a Ren passou fala da que realmente metade, é muito enfim. difícil. E a tia pergunta se vai ser menino ou menina. O Subaru fala que como a barriga da Ren tá muito movimentada, ele acha que vai ser um menino. E a Ren torce pra que seja uma menina só pra agradar o Subaru. Mas de qualquer forma, independente se for menino ou menina, eles querem que venha com saúde, acima de tudo. A tia ouvindo a conversa fala: ainda faltam 6 meses. Nesse ritmo eu nunca vou conseguir pistas da minha esfera de luz. E ouvindo aquelas palavras, o Subaru e a Ren ficam sem reação. Querendo ou não, o que iniciou essa convivência foi a tal esfera de luz, né? O Subaru fala que o acordo era esperar até o bebê nascer, então por isso que ela tinha que respeitar isso. Tem esse diálogo engraçado da Ren e do Subaru falando que eles têm que ter bebê até morrer pra tia não fazer nada com eles. E chegando em casa, os três ficam zoando o Olibel porque ele deixou de trabalhar com a tia. O cara virou vagabundo, velho. Ele fala que ultimamente tava se sentindo preguiçoso e por isso que ele deixou de trabalhar. Nossa, deve ser tão chato ser super poderoso, né? O Olibel fala que não quer falar daquilo e que tinha algo mais importante pra discutir. E olha pro Subaru e fala pra ele abrir a porta pra tia. E o quarto dela tava totalmente remodelado, cheio de presentes que o pessoal da cidade deu pra ela. Ela foi presenteada não só por ter prendido muitos bandidos, mas
porque ela também fazia muito favor pro pessoal. E isso foi se acumulando e todos adoraram isso. E pra comemorar, a Ren fala que vai fazer um banquete com toda aquela comida que a tia ganhou. Eles enchem a barriga e fica todo mundo cansado. O curioso foi que a tia dormiu muito mais cedo do que o normal. Ela parecia estar bem mais cansada dessa vez. E o Alibel revela que ela ficou mais cansada dessa vez porque ela tomou uns goles de uma bebida cara que deram pra ela. E o Subaru acha irresponsável porque deixar a tia beber pode ser perigoso, e o Alibel fala que ele assumia a responsabilidade disso. E eles aproveitam que a tia tava dormindo e o Alibel olha pro Subaru com um olhar sério. Ele ia falar sobre a tal esfera de luz. O Alibel tinha deixado de trabalhar por um motivo. Ele tava investigando o paradeiro dessa tal esfera. Ou Mas seja, mesmo não é assim, vagabundo. ele fala que não achou nada, De certa nenhum forma. sinal dessa esfera de luz. O Alibel fala na possibilidade da tia ter inventado essa história só pra se aproximar deles. O que era bem baixo porque ela comentou sobre a esfera recentemente, então não faria sentido. E o dia do trato tava chegando e o Subaru e o Alibel tinha que se apressar. Ou era a tia ou a Ren que ia pra vala. Eles terminam a conversa e a Ren vai cobrir a tia. Quando a Ren vai tirar a garrafa, a tia agarra o pulso dela e fala pra ela devolver. Me devolva, por favor. Um rápido vento é soprado na direção da Ren, faz com que o Subaru, num reflexo incrível, agarre a Ren com um cobertor e puxe ela pra trás, amortecendo o impacto com seu corpo. Todos os utensílios da cozinha voam, deixando toda a casa Porra, estourada na destruiu a calçada. casa de novo. A tia falava coisas como: onde está meu corpo? Onde estão minhas pernas? Socorro. E tava na hora do Alibel entrar em ação. O Alibel disse: isso não é bom. O Subaru e a Ren vão ficar muito tristes. E para evitar a destruição de mais cômodos, o Alibel pisa no chão e faz a tia ser jogada para fora da casa. Enquanto isso, o Subaru fugia com a Ren nos braços, ele tava muito preocupado com ela e com o bebê. E tipo, a Ren não tinha nenhum arranhão, mas mesmo assim o Subaru tava bem preocupado. Ele olha pra trás e vê os dois Super brigando. protetor, né? Pra parar Como aquela sempre. confusão, ele grita: parem agora! A tia nesse momento olha pro Subaru. Ela tava voltando à sanidade e não fazia nem ideia do que tava acontecendo. Ela estende o braço na direção do Subaru pedindo pra ele esperar, mas o Subaru ignora. Ele tava muito decepcionado. E no médico, ele disse que a Ren e o bebê estavam bem. A Ren acordou e abraçou o Subaru. E já a tia nunca mais voltou pra casa. Capítulo 5. 10 meses. Depois do Subaru e a Ren terem consultado o médico de novo depois de alguns meses depois da treta da tia, eles voltam pra casa. E não é mais aquela casa que eles estavam morando perto do Alibel. A tia deixou aquela casa toda estourada na calçada. Eles estão morando em outro lugar agora. Eles se despedem do médico e vão embora. O Subaru fica falando que tá muito preocupado e tal, e a Rin fala pra ele não se preocupar à toa, senão ele pode ficar meio maluco. É claro, o bebê podia nascer a qualquer momento, mas mesmo assim o Subaru não precisava ficar doido daquele jeito. Eles conversam e o Subaru pergunta pra Rin o que ela queria comer naquela noite. Ela fala que adoraria comer algo amargo, bem desejo de grávida mesmo. E naquela conversa sobre o bebê, eles se lembram da tia. A Rin sente falta dela. Foram 3 meses junto com ela, todos os dias, pra acabar de forma trágica, confusa e triste. O Subaru fala que ela tá longe de ser encontrada. Ele também tava triste, mas muito bravo ainda. A vida de todos ali correu perigo mais uma vez. Eles vão pra casa, uma casa que o Riften deu pra eles ficarem. E era uma casa enorme comparada com a de antes que eles tinham. Eles chegam lá e continuam conversando sobre o assunto. A Rin fala que aquilo pode ter acontecido porque a tia tomou álcool. É, que né? não era muito comum pra ela. Realmente, eu Ligando os pensei pontos, nessa o possibilidade Oliver pode ter também, né? ficado chateado. Não tava, às vezes tava um pouco alterada por causa da cachaça, não sei, né? Não tava em sua sã consciência e fez isso daí meio que instinto, sei lá. Não foi por A tia querer. tomou álcool, que não era muito comum pra ela. E ligando os pontos, o Olibel pode ter ficado chateado também, porque foi ele que deixou ela beber. Então, mesmo não sendo culpa do Olibel, pode ser que ele tenha se culpado por isso, porque ele se comprometeu muito a achar a tia custe o que custar. Eles terminam a conversa e o Subaru fala pra Ren que ia fazer compras, mas na realidade, ele foi pra agência do Klein. E lá na agência, o Klein fala que a tia era muito querida por todos. Mesmo tendo colocado os avisos, ninguém sabe onde ela tá. O Subaru tava bem preocupado. Ele não gostava da tia no início, mas depois daqueles meses juntos, eles criaram um laço. Para esquecer tudo isso, ele sai da agência do Klein e vai fazer as compras pra Ren. E enquanto ele selecionava algo pra pegar, ele vê um vulto branco. Era a tia, ele tinha certeza. Ele grita chamando ela, mas ela se movia tão suavemente pela multidão que ele não conseguia alcançar ela. Depois de correr muito, ele encontra ela num beco. Ela tava usando um vestido escuro de novo, como da primeira vez. Mas o Subaru não percebeu esse detalhe. Ele pega no ombro dela e fala pra eles voltarem pra casa. E quando o Subaru se vira pra ir embora, ela só fala: morra! E atinge Eita, o Subaru porra. com um vento violento. Enquanto isso, na casa do Subaru, o Olibel chega lá e fala pra Ren que tá procurando o amigo dele. Ele pergunta pra Ren de forma desesperada e ela fala que ele tava só comprando as coisas pra ela. O Olibel fala que ele tem deduzido que o Subaru tava sendo seguido, como da outra vez, pelo cheiro da bruxa. A Ren fala que pode ser um mal entendido, a tia tava indo atrás da Ren e não do Subaru. Depois de ficar um mês sem ver a Ren, ele conta que descobriu algo. O verdadeiro culpado e sobre quem é a tia.
Tudo começou 1 ano atrás, a busca pelo berço de Zareste. Vocês se lembram disso, né? Aquela quest lá no início que o Subaru queria pegar e o Kleiner falou que não estava disponível mais, que alguém já tinha pegado. Zarestia é um dos 4 grandes espíritos de Kararag, e aquela área a oeste de Kararag era bem perigosa, os ventos matavam qualquer um que se aproximava de lá. E o Olibel conta que ninguém voltou com vida daquela expedição, exceto uma pessoa, e essa pessoa estava buscando vingança contra o culto das bruxas, e procurou o poder de Zareste. A cena volta pro Subaru no beco com a tia. Quando o Subaru ia levar um outro ataque cortante, a tia defende ele. E sim, pessoal, pelo que parece tem 2 tias agora. As 2 são idênticas, mas uma delas usa o vestido preto e a outra usa o vestido branco. E as 2 estavam se encarando naquela hora. O Subaru demorou um pouco, mas ele entendeu. A de vestido escuro era inimiga e a de branco era aliada. E as 2 começam a batalhar freneticamente. A tia de vestido branco esquiva dos ataques mortais da outra tia. E a tia verdadeira estava em desvantagem. A tia falsa era bem mais forte. O Subaru precisava fazer alguma coisa. E pra ajudar a tia verdadeira, o Subaru pega uma garrafa de saquê que ele tinha comprado. E quando ele tenta arremessar, a tia falsa dá aquele olhar de novo nele que deixa ele em choque. Então ele fica paralisado mais uma vez. E como o Subaru estava paralisado, ele deixa a garrafa cair no chão e o álcool todo se espalha. E esse álcool parecia ser nocivo pra tia falsa. Ela tinha medo daquilo. E aproveitando a chance, a tia verdadeira pega e dá um chutaço na nuca da tia falsa e faz com que a tia falsa seja arremessada pra longe. E o curioso é que quando a tia verdadeira anda em direção à tia falsa, ela também pisa no álcool, né? E isso deixa ela travada também porque, pelo que parece, ela perde o controle, ela perde a sanidade quando ela sente o cheiro ou entra em contato com álcool. E o Subaru fica todo indignado, ele fala, porra, é só álcool, velho. E olhando de longe, o Álcool é Subaru uma vê o coisa rosto da perigosa, tia amigo. falsa se desmanchando. Era um rosto diferente, ela tinha um chifre na cabeça. Um chifre de Oni. E isso deixou o Subaru espantado. Como que havia outro Oni no mundo além da Han e da Ren? Um sobrevivente, talvez? O Subaru tava louco pra saber, mas antes dele poder interrogar a tia falsa, as casas em volta dele e da tia verdadeira começam a desabar. Ele tinha que sair dali. E como a tia tava travada no álcool, ele teve que pegar ela e correr de lá. E chegando em casa, a Ren pula no Subaru. Coitado do bebê. O Subaru fala que teve problemas, mas estava tudo bem. A Ren disse que sabia que podia acontecer alguma coisa e isso deixou o Subaru bem curioso. Oribel fala que deixou os clones dele espalhados pela cidade só pra dar uma olhada, mas ele não previu que o Subaru fosse atacado naquele momento. O Subaru fala que tem uma surpresa lá fora e fala pra Ren olhar. Do lado de fora, ela É um avista a gatinho, tia. tá E foi a ligado? mesma reação que O ela teve. maluco vai falar como se fosse um bichinho de estimação, tá ligado? E fala pra Ren olhar. Do lado de fora, ela avista a tia. E foi a mesma reação que ela teve com o Subaru. Ela pulou em cima da tia de tanta felicidade. Depois de longos meses, elas se encontraram de novo. A tia ora pra todos ali e fala que finalmente descobriu o que tinha que fazer. Todo mundo se senta na mesa e a tia recorda os acontecimentos de 6 meses atrás, sobre aquele início ruim deles e tal. O Subaru revela que a tia que atacou eles na rua não era a original. A original só espancou ele em casa só, nada demais. O Olibel liga os pontos. Quando a tia mencionou ser um Shinigami, era uma dica. O título de Shinigami mais belo foi dado a um espírito, o grande espírito Zarestia. Então, ligando os pontos, tia na verdade era Zarestia, um dos 4 grandes espíritos. Mas a tia disse que na verdade ela só era parte do grande espírito. A equipe de expedição que aceitou a quest do Klein roubou a esfera de luz dela, lá na área dela, o berço de Zarestia. E ela revela que a esfera de luz era a fonte do poder dela, era uma pedra especial. E ela fala que confundiu a tia falsa com a Ren porque as duas têm sangue Oni. Então as duas têm o mesmo cheiro. Por isso que ela falava que a Ren tinha roubado a esfera dela, porque ela tinha o mesmo cheiro daquela outra tia que também é um Oni. Mas eles se questionam o motivo da tia falsa ter atacado Subaru naquela noite. Só que o Olibel já sabia. Ele revela que ela queria vingança ao culto das bruxas, e o Subaru tem cheiro da bruxa. Tava tudo interligado. A tia falsa foi atrás do Subaru e a tia verdadeira foi atrás Todo da problema do Subaru, seja no If, seja no principal, é por conta do cheiro da bruxa, né, coitado? bruxa. Tava tudo foda. interligado. A tia falsa foi atrás do Subaru e a tia verdadeira foi atrás da Ren. O Olibel fala que ele vai recuperar a esfera de luz da tia e o Subaru e a Ren concordam. A Ren fala que eles poderiam voltar a jantar juntos depois dela recuperar a esfera. Mas a tia logo corta o assunto. Ela fala que não vai poder mais viver com eles depois de recuperar a esfera. É, né, porque aí acho que ela tem Zarestia que era voltar. conhecido como um espírito assassino. E com o poder da esfera de volta, a tia podia destruir toda a cidade. Ela tinha que voltar pra casa, pro berço de Zarestia. Ela era uma entidade, ela tinha que ficar longe de todo mundo. E a Ren até tenta contornar a situação, ela fala que tem que ter algum jeito dela recuperar e voltar a morar com eles e tal. Mas a tia já sabia que não tinha como acontecer isso. A tia chega na Ren e esfrega a barriga dela e fala: "Me desculpe por deixar você esperando." E ela não fez nada demais ali, ela só tirou as algemas mentais que a Ren tinha a respeito daquele tal acordo.
Tava todo mundo livre ali. E com isso, a Rin ficou meio pálida e ela cai nos braços do Subaru. E todo mundo fica meio desesperado. Mas a tia fala que ela não Eita fez nada. porra, Ela só tá. deixou a Rin mais tranquila. O que aconteceu de verdade foi que a Ren entrou em trabalho de parto. É isso que eu A ia tia sai falar. pela Começou a porta entrar no e trabalho de pede parto do desculpa pra nada. todo mundo. Ela fala que ela mesma ia resolver aquilo. E ela fala que se der alguma coisa errada, o Olibel sabia o que tinha que fazer. Acabar com ela. Ela olha mais uma vez pra Ren e abençoa ela e o bebê. Depois disso, ela sai voando pro céu, deixando seus amigos pra trás. E com isso, todo mundo ali fica desesperado pelo bebê e fica desesperado pela tia ter ido embora. E aí eles vão pro médico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Ele ficou um pouquinho grande porque eu peguei 2 capítulos com muito conteúdo, sim, mas tá bem completinho aí pra vocês, tá? E se vocês gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Ok, mano, interessante. Foi bem mais frenético, né? Digamos assim, esse vídeo, eu vou falar esse vídeo, né? Que botou 2 capítulos, foi bem mais frenético do que o anterior, principalmente. Mas interessante, esse lance das duas tias e tal, né? O raio da esfera de luz finalmente entendeu que diabo é essa esfera de luz, quem é a tia de fato, né? A Harem começou a entrar no trabalho de parto assim do nada, né? Então, assim, porra, muitos acontecimentos, finalizou com muitos acontecimentos. Agora eu achei muito bonitinho essa relação da Harem com a tia, sabe? Foi bem fofinho, assim, a forma como a Harem meio que cuida dela mesmo, né? Bem fofinho. Mas é isso. Tá acabando já. Acho que são só 5 partes, se eu não me engano. Então, e essa aqui era a maior parte, então acho que vai acabar rapidinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais o canal. Às vezes na próxima. Fala.